dia 2 de novembro, dia de finados, feriado, não é? Nacional. Quero trazer uma palavra de Deus, o que é que Deus fala a respeito desse dia para a sua edificação, para nós vigiarmos. Esse dia 2 será um dia que muitos cemitérios vão receber visitas, não é, de pessoas ali religiosas, outras não, para visitar seus entes queridos falecidos. Mas o problema não é ir para o cemitério. O problema é ir para o cemitério e orar, acender vela, rezar. Eu quero trazer a palavra de Deus sobre esse dia de finados. O que é que a Bíblia ensina, não é? Sobre esse dia de finados, onde Deus não autoriza nós que cremos no Senhor a ir para cemitérios, acender vela, rezar por defunto. Não. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem churumela, não tem mel na chupeta. A nossa Constituição, não é, proíbe até falar mal dos defuntos. Eu e você não pode falar mal de quem já morreu. Então, quem morreu, segue-se o juízo. Quem foi para Cristo será julgado e estará na glória. Quem morreu sem Jesus será julgado na ressurreição e será lançado para o lago de fogo. Então, vamos para a Bíblia, venha para a Bíblia e vamos saber o que a palavra do Senhor nos ensina. E aqui você compartilha, pega a sua Bíblia e vigie, para que não entremos em condenação. Ore comigo. Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado nesta madrugada, Senhor, compartilhando esta meditação para teus filhos e filhas, que haja um alerta muito grande para nós, de edificação para teus filhos, tua igreja, e salvação para os perdidos, meu Pai. Fala conosco, glorifica o teu nome mais uma vez, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 15. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 15. Olha o que a Bíblia diz. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Aqui, essa lei, as práticas pagãs proibidas para Israel. E até hoje Israel jamais faz isso. Israel não faz. Israel religioso, Israel não religioso, não faz isso, não é? É muito difícil você ver um judeu cultuar os mortos, porque pela lei, a lei principalmente dos ortodoxos judaicos, não é? Os israelitas ortodoxos, não jamais fazem isso. E para nós, cristãos, Jesus jamais ensinou a consultar os mortos. Depois que João Batista morreu, não é? Jesus não mostrou nem sequer um desespero, que já era certo isso acontecer. Quando o Senhor Jesus morreu, que as Marias foram no sepulcro, foram lá embalsamar o corpo, não é? Não no sentido de ir rezar, de acender velas, não. E o Senhor ressuscitou. Essa mesma ordem é para a igreja. Essa mesma ordem é para a igreja. Aqueles que saíram do mundo estão na Assembleia Geral Universal dos Santos. Então, a mesma ordem para a igreja, assim como foi para Israel, é para o novo Israel de Deus, que é a igreja. Deus retirou os cananeus. Os cananeus, descendentes de Canaã. Canaã era neto de Noé, filho de Cã, que Noé amaldiçoou, né? Depois que Noé bebeu, e Cã viu ele pelado, e sem Jafé foi lá e cobriram. E depois Noé foi lá e amaldiçoou Canaã. E Cã teve filho Canaã, e toda a geração de Canaã foi perversa. Por essas práticas abomináveis, ou seja, os demônios trabalhando ali,
Deus arrancou a terra das mãos de Canaã, dos seus descendentes, os cananeus. E muitos foram heveus, jebuseus e tantos povos que Deus resolveu tirar e dar na mão de Israel. E aqui, antes de pisar lá na terra prometida, Deus foi advertendo. E Deuteronômio é a recapitulando a lei. Visto que o povo pecou adorando o bezerro de ouro, Moisés quebrou, e depois Moisés foi lá e Deus refez os 10 mandamentos e muitas leis que estavam ali. E o povo aqui foi recapitulando toda a lei. E aqui, de novo, Deus fala, quando vocês pisarem lá em Canaã, vocês entrarem lá, não pratiquem, não aprendam a fazer conforme as abominações, as coisas nojentas, repugnantes, imorais, detestáveis. Não, daquelas nações, pois tinha leis, culturas, religiões, artes, os costumes de lá, pois os demônios atuavam ali. Entre ti, povo de Israel, foi separado para ser santo, não se achará quem faça passar o seu filho ou sua filha pelo fogo, visto que Moloque, que era o corpo de homem, né, cabeça de boi, tem uma bandeja na mão, e as crianças eram colocadas ali, batiam os tambores e matavam as crianças vivas, assavam elas vivas. Não passe seus filhos pelo fogo, nem consulte adivinhador, espírito adivinhador, que estava ali, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Ou seja, não vá para macumbaria, não vá consultar os macumbeiros, Israel, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante. Olha essas práticas aí, espírito para adivinhar. E esse povo praticava tudo isso, esses povos. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Para você entrar na terra de Canaã, não pratique isso não. Eles fazem isso lá. Então, vocês são diferentes. Vocês são diferentes. Então, não façam isso. Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação, repugnante, é detestável aos olhos de Deus. Por essas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Veja, por essas práticas, e uma delas, consultar os mortos. Literalmente, viu? Consultar o espírito falecido. Aqui tem a mesa branca, né? O espiritismo de Allan Kardec, onde fala da reencarnação, que o ente querido está ali. E a Bíblia ensina, Hebreus 9, 27, após a morte, segue-se o juízo. O espírito familiar, ele não volta. Isso é demônio. Deus já me deu visão de ver demônios na forma de pessoas que eu conheço. É a materialização da capetada em peso. Então não existe. Morreu. Depois que o espírito sai desse corpo, se estiver em Cristo, vai para o céu. Se estiver sem Cristo, é condenado e a alma vai para o inferno. Aguardar a ressurreição do corpo e depois ser julgado por Jesus e ser jogado no lago de fogo preparado para Satanás e seus demônios. Então não tem essa de que morreu e o espírito do parente está ali, está perambulando. Fulano veio me visitar. Eita, eu vi Beltrano. Fulano falou comigo. Eu vi fulano em casa. Interessante que quando fulano aparece, fulano não diz nada, né? Todos esses que vê o espírito do ente querido fica só calado, não diz nada. Não diz nada. Que é capeta, é demônio, é espírito imundo, que se transfigura no parente. Ele imita a nossa voz. A Bíblia ensina que Satanás se transfigura como um anjo de luz. Quanto mais os demônios. Ele imita a voz dos entes queridos. São mentirosos, enroladores. São espíritos pervertidos. Então, para o dia 2 de novembro, a Bíblia nos ensina que isso é abominável. Lá em Santa Amaro tem a menina sem nome, que a Igreja Católica ali também ajuda, né, nas mentiras. E muitas pessoas vão ali para aquela menina que foi morta, foi achada na Praia do Pina, morta por estrangulamento, e não apareceu nem pai, nem mãe, nenhum parente, e foi enterrada como indigente. E supostamente ela está operando um milagre. E pessoas levam brinquedo, levam doces para ela, e muitos vão ali venerá-la. Então, essas práticas, aos olhos de Deus, são abomináveis. E Moisés disse, por causa disso,
Deus lança fora, Deus lança de diante de ti. Deus é coisa nojenta aos olhos do Senhor. 18, versículo 9 ao 15. Olha como é diferente na tradução dessa daqui. Versículo 9 ao 15. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imite os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereça os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Deus detesta quem vai para os cemitérios consultar os mortos, invocar os espíritos dos parentes mortos, como se eles estivessem ali. Ô irmão, quem desce sem Jesus foi triste, está lá no tormento, que a Bíblia ensina. Lembra de Lázaro, o rico e Lázaro. O rico morreu e foi para o tormento, e Lázaro para o seio de Abraão. Lázaro na bênção e rico em tormentos. Então quem desce está atormentado porque perdeu a oportunidade, a esperança de salvação, a esperança do perdão, rejeitou, a morte veio e levou. Então Deus detesta quem pratica essas coisas e Deus arranca, Deus tira, e não devemos entrar nessa ladainha. Mas vem para cá. Durante milhões de anos e em vários lugares do mundo, algumas pessoas têm buscado revelações especiais, tentando consultar os mortos. Alguns que creem fielmente que os mortos retornam para visitá-los e para avisá-los dos perigos, ou para guiá-los em suas vidas e decisões, ou para assombrá-los e ameaçá-los. Tem muita gente que acredita que os parentes vieram para cobrar alguma coisa, para ameaçar, aí fica morrendo de medo. Por quê? Porque não acredita na palavra do Senhor, não tem o Espírito Santo, não tem autoridade, não tem a revelação de Deus, o discernimento para repreender essa capetada. Sai em nome de Jesus. Então muita gente acredita e tem medo, fielmente tem medo, e pensa que eles vêm para atormentar, assombrar, aconselhar nas decisões e tudo mais. Pega aí. Muitas pessoas procuram médiuns que ajudam assim, a facilitar seu contato com os mortos. Todos esses esforços são contra a vontade de Deus e resultarão em condenação. Por isso que muitos vão para o espiritismo, mesa branca, principalmente a doutrina de Allan Kardec vai estar lá, né? Porque o médium vai estar lá recebendo e vai revelar. O espírito do parente toma o corpo daquela pessoa, que é espírito incorpóreo, toma o corpo daquela pessoa e revela. Aí conta. Vê como os demônios fazem. Eles contam a vida da pessoa, como ele conhece, aí chora. Fulano, é Beltrano, é verdade. Tudo mentira, irmãos. Porque os demônios estão soltos. Os demônios estão soltos. Aí vai falar toda a tua vida, toda a tua história, porque eles conhecem teus passos. Eita, capetada miserável. Aí enganam. E essas pessoas são instrumentos do maligno para enganar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que é que Deus, ele deixa? Está revelado. 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 9 ao 12. Aquele cuja vinda, aqui do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, da corrupção, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não quer saber de Jesus? Por isto, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos
os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Já que eles desprezaram essa revelação de que os mortos não voltam, e eles acreditam em agoreiro, macumbeiro, espíritas, médiuns, Deus entrega ao espírito da mentira. Então Deus entrega, já que eles desprezaram a revelação da palavra, desprezaram o que o Espírito Santo está revelando. Não quer? Então Deus entrega para que a capetada faça o que bem entenda, as sinais, poderes, de tudo de mentira, para eles que serão condenados. Paulo está ensinando. Então, milhões de anos, milhares de anos, as pessoas estão acreditando nisso. E você sabe de onde vem isso aí? Você sabe? Vou lhe dar uma jujuba. Vem da igreja católica. Só pode vir de lá. Pega aí. A necromancia, ou a comunicação com os mortos, e outras práticas religiosas foram proibidas por Deus. Deus rejeitou nações que existiam em Canaã por tais práticas e advertiu Israel a não imitar esses pecados, porque eles sofreriam a mesma punição de expulsão da terra. 1 Samuel 28, versículo 1 ao 25, vou dar uma resumida. 1 Samuel 28, Saul foi consultar a necromante. O alerta de Deus foi, eu vou tirar os cananeus por essas práticas horríveis e vou dar a terra deles para vocês. Se vocês praticarem o que eles estão praticando, eu também vou expulsar vocês. Ó, irmão, Deus não tem conversa mole, não. Deus não tem mel na chupeta, não, irmãos. A mesma regra para mim e para você. Se eu e você for para o cemitério, dia 2 agora, vai para o cemitério, acende vela, chama, invoca os espíritos defuntos ali, tu e eu será expulso do céu. Tu e eu não vai poder ter o Espírito Santo e levar Cristo Jesus para as pessoas, não. Deus também vai nos rejeitar, como essas pessoas estão rejeitadas. Aí você diz assim, não, Erivaldo, elas são ignorantes, será? E Deus não fala, não? Deus fala pela sua igreja, através da sua palavra. Eles tapam os ouvidos, não querem saber. Pois a Bíblia diz que nos últimos dias serão o quê? Dias difíceis. Veja aí, primeira carta a Timóteo, dias difíceis, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis demais, onde a palavra de Deus, o povo não quer saber, está um pouco se lixando. 2 Timóteo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Dia 2 de novembro é um dia trabalhoso para Deus. O povo vai dar muito trabalho para Deus. A vontade de Deus é acabar com todos eles. Mas é um povo que vai dar muito trabalho, porque vai consultar os mortos. E a gente, por levar essa mensagem do Senhor, eles querem nem saber se está para os ouvidos. Não quer saber, não. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tempos trabalhosos, dias difíceis estamos vivendo. Então Deus proibiu Israel. 1 Samuel 28, versículo do 1 ao 25, Saul foi consultar a necromante. Era proibido aqui por lei, ó. Era proibido. Mas Saul já estava rejeitado por Deus. Ó. A Bíblia diz ali, nos primeiros versículos, que Deus não falava por ele nem por revelação, nem pelo urim, nem pelo tumim, nem pelo profeta, nem por nada. Deus não quis saber mais de Saul, o rei rejeitado pela desobediência. Lá vai ele consultar quem? A macumbeira. Fosse hoje, Saul ia para um terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Saul poderia ir para uma mesa branca, consultar ali o espiritismo de Allan Kardec. Saul poderia ir para a Nova Era, Hare Krishna, Cientologia e tantas outras religiões. Ia para o hinduísmo, ia procurar Maomé, ia procurar Buda e tantas outras coisas que o diabo levantou aí para enganar. Ele foi consultar necromante, a mulher que consultava os espíritos dos mortos, que Deus proibiu.
E a Bíblia ensina que a feitiçaria era uma obra, uma prática tão abominável que os feiticeiros deveriam morrer. Hoje, em Cristo, não pode fazer isso. A morte e a ressurreição de Jesus dá outra oportunidade para o feiticeiro sair da feitiçaria e vir para Cristo, depois que ele conhece o Evangelho. Quando ele nega o Evangelho e continua na prática da feitiçaria, está debaixo da condenação e vai morrer nesses pecados. Recentemente, morreu uma feiticeira, uma macumbeira, e ela não se arrependeu. Aqui minha irmã falou, e recentemente uma feiticeira foi para o Beleléu. Veja que não se arrependeu. Saulo foi consultar, e quando ele consultou, ele se disfarçou, ele e o soldado. Né? Ele com seus filhos soldados, ele se disfarçou. A necromante não reconheceu, porque pela ordem de Deus o rei tinha que matar. E ele disfarçou, ele mentiu, e quando ele se revelou e a feiticeira ali reconheceu, ficou com medo. E ele pediu que trouxesse o espírito de Samuel. Eita, que esse texto aqui é um debate muito grande, viu? O espírito do profeta Samuel, que já tinha morrido, para que ajudasse Saul na batalha contra os filisteus. O que é que o profeta tinha para revelar? Porque Deus não falava com Saul, nem visão, nem profeta, nem Uri, nem Cumim, nem sacerdote, nada. Os céus ficaram fechados para Saul. Então ele foi consultar o espírita. Olha como o Saul já estava perturbado, condenado. Meu Deus, quantos estão assim, irmãos? Quantos? E quando ele foi, aí a necromante foi lá, o berengo-dengo dela, e trouxe o espírito de Samuel. A Bíblia diz que ele saiu debaixo da terra, subiu. E aí Samuel disse, por que tu me importunaste? Não, me diga, eu estou atormentado, Samuel. Me diga o que vai acontecer nessa guerra. O que o Senhor tem que falar para nós? Aí Samuel disse, amanhã tu estarás comigo. Tu estarás rejeitado por Deus, não é? O Senhor te rejeitou e amanhã tu estarás comigo e tu vai morrer nessa guerra. E ali Saul ficou doido, perturbado, mas ainda. E no outro dia ele não morreu. Foi muito tempo depois. Tanto é que ele se matou, não é? Quando ele viu seus filhos mortos, acabou se matando, o pajem dele se matou. Os filisteus foram lá, decapitaram eles e saíram ali gritando o cântico de júbilo, derrotou o rei de Israel. Mas eu quero dizer, aquela necromante, ela não consultou Samuel, porque Samuel, sendo um servo do Altíssimo, o espírito de Samuel estava já no seio de Abraão, esperando Cristo que ainda ia nascer, ia morrer, ser sepultado, ressuscitado, e ao terceiro dia ia se levantar, ia tirar Samuel do seio de Abraão, porque todos os salvos do Antigo Testamento iam para o seio de Abraão, esperar o Cristo, o Redentor, e levar para o paraíso celeste. Então é impossível que fosse Samuel. Apesar de que apareceu Samuel, no Novo Testamento a gente aprende que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás imitou Samuel. Não foi o profeta. E segundo, é impossível ter sido Samuel. Porque Samuel era juiz, sacerdote e profeta. E sendo juiz, automaticamente, Saul já estava condenado. Era impossível Samuel vir pela ordem, uma chamada de uma necromante, porque pela lei, Samuel já sabia, aquela feiticeira já tinha que ser morta. Não tinha como Samuel vir através de um feitiço, de um cambalacho, daquela macumbeira necromante. Era impossível, porque Samuel era o juiz. E não tinha mel na chupeta para macumbeiro feiticeiro, não. A lei mandava matar. Então a lei automaticamente foi uma arapuca dos demônios, se manifestaram. A Bíblia diz que parecia Samuel. Saul ficou baratinado, já estava meio atordoado e perturbado, atribulado. Quero dizer que foi demônio, um demônio apareceu e se manifestou na forma de Samuel. Deus já me mostrou, já vi demônio na forma de pessoas, não brinque não, que é sério. Posso afirmar na Bíblia, que já está escrito, e as experiências que o Senhor me deu, não que deu aos outros, me deu, visão aberta, olha, de ver os espíritos na forma de pessoa, como criança, como adulto, como velha, hein? Como adolescente. Esses miseráveis se apresentam como eles bem querem, para enganar.
Só que eles enganam. Eles só enganam quem não tem o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, demônio, não fica não. Bate em retirada em nome de Jesus. Glória. Que o Senhor te dê autoridade para repreender essa capetada aí em nome de Jesus. Aleluia. Então, o demônio enganou Saul. Ele enganou. E aqui Deus já tinha selado a condenação de Saul. E depois que ele vai buscar ela, foi ali, ó, checkmate para que Deus mandasse Saul para o tormento. Então Deus condenou essa prática. E até hoje, tu e eu não pode. Não pode. Você pode passar a prova de fé, que Pedro disse que ela é mais valiosa do que o ouro. Deus nos prova testando a nossa confiança. Ai, meu Deus, que prova, meu Deus, que luta, eu vou morrer. Vai não. É a prova de fé. Se você confia ou desconfia de Deus. Tá no fogo, tá na água, tá desempregado, crê que Deus vai prover, tá empregado, Deus vai livrar de todo mal. O diabo quer pegar e Deus livra. Romanos 8,36, Paulo diz que por amor ao Senhor, somos entregues à morte todo dia. Todo dia a morte quer nos pegar. E todo dia Deus está nos livrando. Ei, crente, Deus está te livrando da morte todo dia. Todo dia. Aleluia. Por quê? É a prova da fé. Cada dia, 24 horas por dia, você confia em Deus. Você é selado ali, ó. Só Jesus é meu Senhor. Só Jesus é meu Salvador. Mas tu não tem nada mais. Jesus, ele é fiel. Se eu não tenho nada aqui, eu tenho lá na glória. Se eu sou liso aqui, lá na glória, eu sou quintilionário. Aleluia. Calachúria, sebedeca. Oh, daramando, redaio, faço itéria. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Muitos estão abandonando o Senhor. Olha por abandonar a Deus, o resultado qual é? Morte. Primeiro Reis. Acho que é primeiro Reis, segundo Reis. Primeiro Reis, capítulo 1. O decreto de Deus para quem consulta o diabo. Oxi. Brinque não. Essa palavra é terrível. É segundo Reis, capítulo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Acasias caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então mandou chamar mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Olha para aí. Ele caiu, Acasias, o rei, e mandou consultar Baal-zebub. Pergunta a Baalzinho lá se eu vou ficar curado dessa doença. Vai lá, pergunta. Deus já detesta isso aqui. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tesbita: levanta-te, sobe para encontrar-te com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram a Casias e ele lhes perguntou: que houve? Por que voltastes? Eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai ao rei que vos enviou e dize-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então o rei lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e disse estas palavras? Eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: Elias, o tisbita. Tem umas terras secas aí que conhecem os crentes verdadeiros, viu? Tem. O anjo mandou Elias entregar o decreto dos céus. Tem Deus aqui não. Olha como Deus vê tudo, irmãos. Nesta madrugada, Deus está vendo todos aqueles que vão consultar Baal-zebub, o espírito de Baal, e aqueles que vão consultar os mortos.
Aí o Senhor nos ensina, não tem um Deus em Israel, não é? Não tem um Deus vivo, não é? E Jesus morreu, foi sepultado, não ressuscitou, não. Foi para consultar os mortos, consultar Baal, consultar os orixás, consultar os santos católicos, acender vela, fazer missa, fazer reza. Tem que respeitar as religiões. Amém. O Brasil é laico. Mas a Bíblia não quer saber do Brasil que é laico, não. A Bíblia ensina, João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E só ele disse em João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tiver morto, viverá. E quem vive crendo em mim, nunca morrerá. Aleluia. E não tem não, é? Para consultar Baal-zebub? Da cama que tu estás, tu não descerás, mas tu vai morrer. Quantos estão confiando em Buda, nos orixás? Quantos estão confiando nos mortos? Quantos estão aí? Vai lá em Santa Mara amanhã, vá no mausoléu, Catatumba, da menina sem nome. Faça uma prece por mim. Aí o Espírito Santo vai dizer, e não tem Jesus ressuscitado, não é para consultar a menina sem nome? Na cama que estás, tu não vai sair, tu vai morrer. Quantos vão morrer nesse dia 2? Que confiam, como o rei Acasias confiou em Baal-zebub. Quantos nesta madrugada o Senhor já selou, está doente? Eu já conheci muita gente assim, viu? Até meu Deus, até minha religião. Então morre. Quer saber não. Mas fica firme em Cristo, crente. Oh, glória a Jesus. Fica firme em Cristo. Fica firme. Que se ele quiser curar, ele cura. Ele já vai rafar. Se Jesus não quiser curar, ele não cura. Te leva para a glória com doença. A doença fica aqui, essa mazela. O Espírito vai para a glória. Aleluia. Muitos estão consultando Baal-zebub. E por essa razão, o Senhor está rejeitando um adeus em Israel para tu consultar Baal-zebub. Olha como Deus detesta. Vigiemos. No Novo Testamento, a condenação também ela é explícita. E fala aqui também da idolatria. Romanos 1, 22 ao 23, fala dos idólatras. E no versículo 32, Deus entrega a morte para aqueles que são idólatras. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta aos Coríntios, 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O jugo, você lembra que o jugo como coloca ali o jugo, né? Entre um boi e um jumento. É um jugo desigual. Ou é 2 jumentos ou são 2 bois. Não pode ser um animal diferente devido à atração, né? A força que eles vão colocar. Um vai ter mais força que o outro. Assim, não prendais. Não se prendam a esse jugo desigual com os infiéis. Infiel aqui não quer saber de Jesus. Já é infiel em tudo, desleal em tudo. Eles consultam os mortos. Então, não se prenda a pessoas que consultam os mortos, porque o tema é esse aqui. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial aqui é coisa sem valor, é o próprio diabo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, os cristãos, sois o templo do Deus vivo, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda e eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui é totalmente... A palavra dói um pouco, irmãos. Porque a gente tem que respeitar as pessoas que estão em luto, não é? Muitas tragédias, muitas mortes para cima e para baixo no Brasil e fora do país. A guerra aí, Israel, Hamas e tantas outras guerras urbanas e tantas outras tragédias está assolando o mundo devido ao pecado, por negar Jesus. Mas nesse dia 2, que é um feriado no Brasil, um feriado nacional, os cemitérios estarão cheios e não vai passar batido não, viu? Deus vai cobrar.
Deus vai cobrar. Porque a igreja está pregando nas rádios, na internet, na televisão, nas ruas, nos metrôs, nos pontos de pregações, nos templos. O Espírito Santo está usando a igreja para anunciar a verdade do Evangelho. E as pessoas só tapam os ouvidos, elas não querem saber. Elas fazem o que dão na telha, não é? Mas Deus vai cobrar. E você sabe que a cobrança é amarga, viu? Veja aí, Hebreus 10. A cobrança de papai aqui, ó. Hebreus 10. Eita. Versículo 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, olha para aí. Pecar aqui, aplicando ao tema, se tu e eu for para o cemitério, quando o dia amanhecer, invocar mortos, parentes mortos, depois de termos recebido conhecimento da verdade, conhecimento dessa verdade que os mortos não voltam, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus não vai morrer de novo por mim, por você, não. Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Para essas pessoas que desprezam o sangue de Jesus, que desprezam a verdade do Evangelho, as boas notícias de Deus, e vai para essas práticas que Deus detesta, irmãos. Uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que virá uma forma avassaladora sobre esses transgressores. Você entende porque nada é em vão? Você entende porque o Senhor ele não alisa, porque considera o sangue profano, o Espírito da graça não serve para nada, que é o Espírito Santo que convence do pecado, despreza, e eles continuam nessa prática imunda, que resta juízo condenatório dos céus sobre a terra. Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira, a raiva, o ódio de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém, segura, amarra a verdade em mentira. Ui, 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 porque vem juízo. Isaías 5,20, Deus diz, ai dos que pegam o doce e torna amargo, pega o amargo e torna doce, pega a luz e torna em trevas, e pega as trevas e torna em luz. Ai, o ai aqui é de dor, punição, tribulação, mazela, flagelo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O Senhor condena a feitiçaria, Gálatas 5,20, a prática da feitiçaria será reprovada, e quem pratica não herdará o reino de Deus. O Senhor Jesus é a fonte da revelação de Deus ao homem. Hebreus 1, e o versículo 1 e 2. Jesus é a expressa revelação do Pai. Oh, glória. Estou concluindo, crente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é a expressa revelação de Deus. Deus é Espírito. João 4,24. Deus é Espírito. E Jesus disse em João 14,10 a Filipe que quem olhasse para ele via o Pai. Ele e o Pai era um. Jesus revelava o Pai. Aleluia, porque o Pai é Espírito. O Espírito vivo e eterno, né? Espírito morto. Aleluia. Também o Senhor está acima de todos e merece toda a honra. Por Jesus ser glorificado pelo Pai, Colossenses 1, versículo 13 ao 18. Jesus merece toda a honra. Colossenses 1, versículo 13 ao 18. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, só em Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, Jesus Cristo merece toda adoração, louvor, adoração, magnificência, império, vitória, ações de graça, sabedoria, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Ele é digno, crente. Ele está acima de tudo e de todos. Então, não tem como consultar um morto, a qual o próprio Senhor condena pelo desprezo a ele e lança para o tormento. Quando você ora, você está falando com Deus vivo. Ah, Deus grande. Quando você ora, conversa. Hebreus 11:6, ora sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, ele é galardoador daqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Então, quando você começa a orar, você tem que crer que Deus existe. Pegue. Ah, porque eu sou crente há 100 anos. Pouco importa, irmão. Tempo de crença não quer dizer comunhão com Deus, não. Quando você orar, dialogar, você entra no quarto, fecha a porta, você tem que orar crendo que o Senhor está te ouvindo e que ele existe. Pois os espíritos dos seres humanos, após a morte, segue-se o juízo. A doutrina adventista neutraliza isso aqui que eu estou lhe dizendo, viu? Porque essa base doutrinária aqui, ela é assembleiana, pentecostal, e a doutrina adventista neutraliza, diz que depois que morre acaba tudo, não tem céu, não tem inferno, o espírito não está lá, está em tormento. E tem muitos textos aqui para refutar, é ou não é? A Bíblia diz, eu vou citar um aqui, a Bíblia diz em Mateus 17, Jesus no monte da transfiguração, quem apareceu? Elias e Moisés. Ora, a Bíblia diz que Deus tomou Elias vivo e foi para a glória. E Moisés que morreu? Mas Moisés apareceu para Jesus. Se depois da morte, eita Deus grande, se após a morte acabar tudo, quem foi que apareceu para Jesus? Foi um demônio? Foi na forma de Moisés? Pedro, Tiago e João queriam fazer 3 tendas ali para Jesus, Elias e Moisés? Então, irmãos, a doutrina adventista, ela neutraliza isso aqui, mas cai por terra. A gente pode refutar e cai por terra. Jesus, ele merece todo louvor e toda adoração, toda honra e toda fé, porque ele está vivo. O Espírito de Cristo, ele age dentro de nós, os convertidos a ele. E a confirmação pelo Espírito Santo de Deus que o Senhor está vivíssimo, vive, intercedendo por nós, vivo e reina e voltará para nos arrebatar. Tu crê? A boquinha da glória para o Senhor. Por isso que Jesus merece. Ele não deve ser desprezado. Quem está consultando os mortos está ofendendo a Deus de uma forma terrível. E Deus vai cobrar. Tu e eu não cobrar não, mas Deus vai cobrar. Porque está negando a ressurreição de Jesus. Onde Jesus, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, que só tem um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E ele mesmo se deu como resgate. Ah, grande Deus. Para mim, a salvação da tua alma só tem um mediador. Não tem Maria, não tem a menina sem nome, não tem Santo Antônio, não tem Toninho, não tem Cecinha. Não tem. Tudo isso é mentira. Jesus é o único mediador. Ele que está no meio entre Deus e os homens. Creiam ou descreiam, gostem ou desgostem. Não interessa. Isso não vai mudar a realidade da ressurreição do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus, o Cristo. Dê glória para ele aí, crente. Porque é o Espírito dele que nos move. Oh glória, oh glória. E o Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo pode glorificar alguém que está morto. E Jesus está à direita do Pai, que a gente leu aqui em Hebreus 1:3. Por
isso que o Senhor deve ser adorado, reverenciado, respeitado, curvar-se diante dele, honrá-lo porque ele é Senhor e Deus. Aleluia. E quando se consulta os mortos, é uma ofensa terrível. E aqueles que não consultam os mortos também, que desprezam Jesus, está na incredulidade, também não escapa não. Não comete o pecado de consultar os mortos, mas comete outros pecados e também serão condenados diante de Deus. Mas o foco aqui é consultar os mortos, que Deus, ele detesta. Jesus está acima de tudo e merece toda a honra. É errado buscar orientação espiritual de outra parte ou de outras fontes. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Colossenses 2, versículo 8 e 9. Cuidai para que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Olha aí, os costumes, o que o homem inventou. Segundo os rudimentos do mundo, e não de acordo com Cristo. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Cuidado com a sutileza. Tu ora e nada acontece. Eu orei, eu falei com fulano, meu parente que morreu, ele falou comigo e muita coisa resolveu. Cuidado. Sutileza do Satanás. Cuidado. E apareceu meu avô, minha avó, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu tio. Jesus apareceu para mim, eu vi Jesus. Cuidado com a sutileza do diabo crente, que não é conforme a orientação do Senhor, é conforme o rudimento do mundo. Isso aqui é muito preocupante, crente. Aleluia. Esses princípios mundanos e caminhos contrários ao Evangelho. A Bíblia diz em Gálatas 1:9, se alguém, até um anjo aparecer, trouxer outro evangelho, é anátema, maldito. Amaldiçoe essa conversa mole. Eu creio que os mortos falam comigo. Eu creio que escuta as vozes deles. Escuta sozinho, que eles te perturbem. Tudo mentira. É demônio, é cão puro. Versículo 9. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é de Deus habitou no corpo de Jesus. Nele, Jesus é o templo, o corpo, né? O templo, o tabernáculo. E toda a plenitude, que é pleno, que é completo, que é inteiro, habita, aleluia, nele, porque ele foi ungido, por isso que ele é o Cristo. E nele estás perfeitos. Eu já coloquei isso aqui no meu louvor ao Senhor. Nele estás perfeitos. Veja que quem consulta os mortos está debaixo da imperfeição, o qual é a cabeça de todo o principado e toda a potestade. Jesus é o guia, orientador. Por isso que a sua palavra nos está nos orientando para a gente não cair nessa maracutaia do diabo. Aleluia. Aleluia. Versículo 20 ao 23 de Colossenses 2. Portanto, se estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sobrecarrego ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo. Tais como não toqueis, não proveis, não manuseis. Todas estas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Tais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, tudo que for daqui da terra é só para prazer carnal. Não vale de nada. Então, vigilância. Quero me deter nesse texto aqui, não. Quero concluir. Colossenses 3, versículo de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e vossa vida está escondida com Cristo, com Cristo em Deus. Ou seja, já que a gente nasceu de novo, tem que pensar na eternidade, tem que pensar no céu de glória, tem que pensar nas ruas de ouro de cristal, tem que pensar na coroa da vida, nas vestes de linho fino, branco e resplandecente, no novo nome, no corpo imortal, no corpo glorificado. Tem que pensar nas coisas celestiais. Não é que a gente vai deixar de comer, de andar, não, irmão, já. Mas o primordial para os salvos é pensar nas coisas do céu, onde Cristo está.
e não consultar os mortos que estão aqui. Os mortos estão aqui, então vai falar o quê? Só das coisas daqui. Cristo está no céu, então tem que pensar nas coisas celestes, aonde Cristo está. Glória ao nome de Jesus. Busca o céu, crente. Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, o que comer, o que beber, o que vestir, não é? Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, verso 7 ao 12, o Salmo de Davi, né? A onipresença de Deus. O homem não possui esse atributo porque o homem não é Deus. O ser, para ser Deus, ele tem que ser todo poderoso, completo de poder e de autoridade. Ele tem que ser onipresente, tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem que ser onisciente, sabe de tudo antecipadamente. Antes das coisas acontecerem, ele já sabe. Isso é Deus, isso é ser Deus imortal, eterno, infinito, santo, puro. Deus é onipotente, ele é todo-poderoso. Apocalipse 19:6. O ser humano, vivo ou morto, não possui esse atributo, jamais. Então não pode ir orar, rezar, acender vela, colocar despachos, para que o espírito do falecido volte. Entendeu? Isso aqui é artimanha do diabo, que quer embaralhar e atrapalhar o evangelho, mas cai por terra. 2 Coríntios 4:4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a glória do evangelho de Cristo Jesus. Só ele cauteriza a mente dos incrédulos. Antes de pedirmos, ele já sabe o que vamos pedir. Mateus 6:32. Também Mateus 6:8, Jesus diz que antes que a gente peça, Mateus 6:8, antes que a gente peça, o Pai Celestial já sabe que a gente necessita. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, antes que você peça, Deus já sabe o que você precisa. Então, não é necessário consultar, como essas pessoas estão fazendo, os mortos. Não. Nós cremos. Deus já viu o que a gente precisa. Oremos e entreguemos ao Senhor nossas ansiedades. Como diz 1 Pedro 5:7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele suas aflições, suas angústias, tribulações, seus problemas. Coloque na mão do Senhor. Ele está cuidando de você. Aleluia. 1 Timóteo 6, versículo 14 e 15. Deus se envolve com os nossos assuntos. Hebreus 9:27. Após a morte, está ordenado o homem morrer uma só vez e só tem um destino. Com Cristo, céu. Sem Cristo, inferno. Tem outra conversa, não. Quem está em Cristo está no céu. 2 Coríntios 5, versículo 1 ao 9. Quem não está com Cristo está no tormento. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Não tem o nome no livro da vida. Quem está no céu está cheio de alegria. Quem está no inferno está em tormento eterno. E não podem responder nenhuma oração às pessoas. Se a pessoa morreu em Cristo, ela está cheia de alegria esperando a ressurreição do corpo. Quem morreu sem Jesus está no inferno e não tem como responder a minha, a tua oração. Não existe isso. Eu vou orar para que Paulo me responda, para que Paulo fale com Jesus. Pedro, Mateus, Tiago, João. Não. Eu vou pedir para quem morreu sem Jesus. Fulano de tal, Beltrana, Cicrana. Dá a resposta aí. Como é que é o inferno? Ainda tem o purgatório, né, para piorar. Não pode responder nenhuma oração. Jesus é o único mediador. Já falei aqui em 1 Timóteo 2:5. Lembra de Lázaro, o rico. O rico, quando desceu, ele disse a Abraão, não, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Deixa eu voltar e falar para que eles não venham para cá. Abraão não sei o quê. Não, eles têm a lei, eles que escutam. Se eles têm a lei e não escutam a lei, quanto mais o morto que voltar a viver e falar. Aí que eles vão crer mesmo. Não tem como sair. Fique aí. Quem está em cima não pode descer. Quem está embaixo não pode subir. Aleluia. Não tem essa conversa troncha, não. E o Senhor Jesus é o único mediador. Glória ao nome do Senhor, crente, para toda a eternidade. Aleluia. Isaías 19, versículo 1 e 4, que eu quero concluir. Isaías 19, versículo 1 ao 4. Peso do Egito. Eis que o Senhor
vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Os ídolos do Egito serão movidos perante sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei que os egípcios se levantem contra os egípcios, olha para aí, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvanecerá dentro deles. Eu destruirei seu conselho, e eles consultarão seus ídolos, encantadores, adivinhos e mágicos. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei cruel dominará sobre eles, diz o Senhor dos exércitos. Deus fez com o Egito, Deus fez com Israel, Deus faz com qualquer um. É só desviar dele. Vá procurar a capitada. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. O dia dos fiéis, para fecharmos aqui, para a gente terminar, o dia dos fiéis defuntos, o título, viu? Ou o dia de finados, ou o dia dos mortos. Isso aqui começou no México e é celebrado pela Igreja Católica, só pode vir de lá, no dia 2 de novembro. Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires, para rezas pelos que morreram. O dia de finados só começou a existir a partir do ano de 998 depois de Cristo. Foi introduzido por Santo Odilon, ou Odílio Abade, do mosteiro Benedito de Cluny, da França. Isso aqui foi pelo Santo Odilon. É bronca, não é? Ele determinou que os monges rezassem por todos os mortos, conhecidos e desconhecidos, religiosos ou leigos, de todos os lugares e de todos os tempos. 4 séculos depois, o Papa em Roma, na Itália, adotou o dia 2 de novembro como o dia de finados, ou o dia dos mortos, para a Igreja Católica. Os portugueses trouxeram para o Brasil, só pode vir de lá, essa maracutaia de Dom Pedro, só pode vir de lá. Trouxeram para o Brasil esse costume, e as igrejas e os cemitérios são visitados. Os túmulos são decorados com flores e milhares de velas são acesas. Você entendeu de onde vem esse fuinho aí, ó, como o diabo introduziu, rezando pelos mártires, os cristãos martirizados. E desde 998, e a Igreja Católica empurrou. E quando o Brasil foi descoberto aqui, coitado dos índios, meu Deus, empurraram aí de goela abaixo para os índios rezarem para os mortos também. E esse costume está até hoje, no século XXI. Irmãos, diante do trono branco, irmãos, o bambu vai chiar. Diante do trono branco, irmãos. Uma coisa é eu estar falando aqui a palavra do Senhor e outra coisa vai ser Ele mesmo cobrando. Uma coisa é o Espírito Santo me inquietar, te inquietar para a gente ler e, olha, fugir, ó. E naquele grande dia, Deus vai cobrar, Deus vai pegar esse Santo Odilon, Deus vai cobrar do Papa, Deus vai cobrar de todos aqueles que se prostraram e acreditaram nesta mentira e desprezaram Jesus. Hein? E você e eu permanecendo firmes, nós vamos assistir o julgamento condenatório do Senhor e vamos louvar a Deus pelo grande livramento da ira de Deus sobre nós. Porque a ira de Deus cai sobre esses idólatras, sobre esses agoreiros, sobre esses que está nessa maracutaia, nessa mentira, nesse cambalacho do próprio Satanás. Vigiemos, em nome santo de Jesus. Cuidado com esse tropeço do cão. Tem outras referências aqui, mas o que eu li basta. O que eu li basta. Não vai ficar uns 2,5 aqui. O que eu li basta. Não consulte os mortos. É a ordem do Senhor. Quem é morto, está morto. Não acredite
Se aparecer um espírito do seu parente, se você escutar vozes, sobios, alguém chamando seu nome, repreenda esse cão. Manda desaparecer em nome de Jesus. Porque isso é demônio. Porque quem morreu já está lá, olha, aguardando juízo. João 5, 28 e 29, Jesus disse, quando Jesus vier, haverá ressurreição, não é? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, a morte eterna. Aleluia. Então, isso é mentira do diabo. A esposa está aqui. Quantos vultos ela não viu na casa do pai dela? Quantas pessoas, ó, aleluia. Deus é grande. Cante o revador de menilha. Que seja repreendido na minha, na tua vida, em nossa casa, esses demônios desgraçados, esses malditos condenados. Não vai enganar. Só engana quem despreza Jesus. Aí Deus entrega os desejos do coração, como diz na sua palavra. Mas os fiéis têm a palavra. Da Calabaiachai. Tem a palavra, crente. Essas maracutaias aí, ó. Isso é coisa de cão. Até pessoas veem vultos em cemitérios, não é? Eita, fulana passou. Tudo é cão, tudo é demônio se manifestando e dando gargalhada, dando risada da cara desses incrédulos, porque eles acreditam nessas mentiras. Mas a igreja, através do Espírito Santo, está anunciando a verdade absoluta de Deus. Não consulte os mortos. Sei que para a igreja, isso aqui é natural. A igreja é verdadeira e natural. Mas aqui, nas redes sociais, eu não sei onde Deus vai fazer essa mensagem chegar. Mas os ensinamentos do Senhor está aqui, ó, reprovando quem consulta. E se não se arrepende, será condenado. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Deus abençoe tua casa, abençoe tua vida. Deus abençoe tua família. Deus continue abrindo o nosso entendimento. E Deus continue nos ajudando a livrar dessa maracutaia do diabo, dessas mentiras do espírito maligno e pervertido e condenado ao lago de fogo. Deus abençoe a cada um que entrou e aonde vai chegar essa mensagem. Compartilha com teus contatos, não é? Eu vou salvar esse vídeo, vou jogar no meu canal no YouTube, PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá, se inscreve, se não é inscrito, se inscreve. Compartilha também, em nome de Jesus. Ora comigo. Obrigado, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Obrigado por essa mensagem, desse despertamento para todos nós. Pela luz da tua palavra, como tu odeia, tu abomina, Senhor, que consulta os mortos. E há um desprezo total ao teu santo filho que ele fez na cruz por nós. Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia. E para aqueles que ainda, meu Deus, não conheceram o teu evangelho, Senhor, desperte, acorde pela pregação da tua palavra através da tua igreja, para que eles possam crer e se afastar, meu Pai, dessa prática imunda pagã que o Senhor detesta. Nos ajuda, que essa mensagem seja de grande valia e edificação para a tua igreja e salvação para os perdidos. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, crente. Fica na paz do Senhor. E não te esquece, nosso suave ao céu de glória. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Um abração, um forte beijo no teu coração, que Deus te abençoe. E a gente vai voltar aqui para mastigar e meditar mais na palavra. Pega a tua Bíblia, abre ela, vai lendo, deixa Deus falar também. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, crente. Amém.